Graça e paz, igreja. Tudo bom? Muito bom o dia de hoje. Esse mês foi um mês abençoado, porque eu tive junto com os jovens todo momento, né? Preparando a palavra, preparando o louvor, preparando a mensagem que a gente ia trazer aqui para vocês. E Deus tem falado muito com a gente. Amém? Queria que os irmãos já abrissem João 1, do 1 ao 13, a gente vai estar lendo. Enquanto os irmãos abrem, eu queria agradecer pelo Senhor, né, por estar dando essa oportunidade para os jovens de estar aqui cultuando a Ele. Eu queria agradecer também ao pastor Zanetti pela confiança, aos jovens de estar conduzindo o culto, de estar trazendo a palavra, porque é muito especial, irmãos, estar preparando esse culto, estar preparando esse momento que nós temos com Deus, né? Amém? Essa mensagem que eu trago, eu creio que vem ao tema que a gente separou para trazer aqui para vocês, que é identidade de Cristo. A Beca organizou, fez essas camisetas aqui, ficou muito bonita. Vocês podem ver que todos os jovens estão usando ela, né? E eu queria falar sobre a nossa identidade, né? Qual a nossa identidade? E quando a gente pensa em identidade, a gente pensa na digital, né? E pensando na digital, a gente já lembra do RG, né? E no RG tem uma coisa que é interessante. Atrás dele, ele fala sobre a nossa origem. Quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe e aonde a gente nasceu. E a gente também tem um RG em Deus. A gente tem uma identidade em Cristo. E é isso que eu queria trazer hoje, né? Nosso adversário, ele não quer que a gente saiba qual a nossa verdadeira identidade. Ele não quer que a gente se identifique com Cristo, que a gente descubra a verdade. Mas Deus é maior. Deus, ele enviou o seu Filho para que a gente pudesse saber qual que é a nossa identidade, qual que é o nosso propósito aqui. Amém? E eu vou estar lendo aqui João 1, do 1 ao 13, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. A palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Até aqui. Essa palavra, ela falou muito comigo durante essa semana, porque ela revela quem Jesus é, né? E ela diz que Jesus é a luz, e a luz é a palavra, e a palavra era e estava com Deus. Então aqui ele está revelando tanto Jesus, que a gente conhece, como humano, como homem, como Jesus divino, como Deus. E ele era 100% homem e 100% Deus. E para que a gente possa descobrir a nossa identidade em Cristo, nós temos que descobrir quem é Jesus. Nós paramos e temos que fazer essa reflexão. Quem é Jesus? Quem foi ele? Será que a gente pode confiar no que ele disse? E aqui na Bíblia a gente tem essa certeza. Aqui João revela que Jesus é Deus, que Jesus é a verdade, que Jesus é a luz. A palavra está falando que o mundo não o conheceu e os seus não o receberam.
Por isso que tem muita gente perdida. Tem muita gente sem identidade. Tem muita gente sem saber quem ela é. Sem saber por que ela veio. E eles vivem a vida como um dia após o outro, como se fosse uma coincidência, sem sentido. Mas nós sabemos por que a gente veio. A gente sabe qual que é a nossa identidade, porque a gente conhece a Cristo. E aqui fala que aos que receberam, aqueles que aceitaram o nome de Jesus, eles deu o direito. Em outra versão ele fala que ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E isso vai nos trazer uma transformação, que é o segundo ponto que eu quero levantar aqui nesse texto. O primeiro foi conhecer Jesus. O segundo é que, através do conhecimento de Jesus, a gente vem a ser transformados. Eu coloquei aqui transformados, mas eu creio que a palavra certa seria restaurados. Porque quando Deus criou o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele fez o homem igual a Ele. Então a gente é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Jesus. Porque aqui no texto do apóstolo João ele diz que Deus estava lá, Jesus estava lá no princípio. Ele era a palavra. Somos imagem e semelhança do Senhor. E conhecendo a Jesus, trazendo essa luz para nossas vidas, a gente descobre que a gente é pecador. Porque a gente vivia em trevas. A gente vivia na escuridão. E alguns textos dizem que o pecado ele é igual a uma sujeira. E para que a gente enxergue essa sujeira, a gente precisa da luz de Jesus nas nossas vidas. A gente precisa ser levado a enxergar que após o Éden, a gente foi desconfigurado, a imagem de Deus. O pecado, ele mudou quem a gente é, o nosso DNA. E somente uma pessoa pode nos trazer de volta a real forma que Deus nos criou, é Jesus. Porque através dele a gente vê os nossos pecados e a gente pode se arrepender. E quando a gente se arrepende, em oração a gente pode confessar para Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas. E ali o Senhor fala que aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda sujeira, de toda impureza. Amém? Esse perdão, ele também faz outra coisa. Quando Deus nos perdoa, Ele quebra as nossas algemas. Porque antes de conhecer a Jesus, a gente vive como escravo. A gente vive como pessoas algemadas, limitadas. A escuridão nos limita, irmãos. A gente não consegue ver o que está no nosso caminho. E aí a gente tropeça e cai. Mas com a luz de Jesus, Ele consegue revelar para nós o caminho que a gente tem que seguir. A direção que a gente tem que andar. E não sendo mais escravos, a gente recebe o direito de ser filho de Deus. Porque Deus fala que aquele que obedece a sua palavra, aquele que conhece a sua voz, esse é filho de Deus. Esse Ele se agrada. E eu vou trazer o terceiro e último ponto que diz para a gente amar ao próximo. Jesus ele veio aqui e Ele fez uma diferença enorme, porque Ele demonstrou o seu amor. Não só na cruz, mas em vida. Em vida, Jesus ele mostrou o amor de Deus para nós. Como que a gente deveria viver, como que a gente deveria andar. Ele não desprezou a mulher samaritana que a gente cantou aqui agora há pouco. Ele olhou com ela com olhos de amor. Ele não desprezou o cego, ele não desprezou o coxo. Ele veio trazer o amor que Deus nos deu. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, às vezes o nosso chefe, ou o nosso vizinho, ou alguma pessoa que não conhece a Cristo, e a gente, às vezes, não tem paciência.
Às vezes a gente não tem uma visão de amor com eles. A gente se esquece da nossa identidade, daquilo que Deus deixou para a gente. E Jesus veio trazer isso de volta. Ele veio falar para a gente amar o próximo. Porque a palavra diz que aquele que não ama seu irmão, a quem está vendo, não poderá amar a Deus. Não tem como amar a Deus sem você amar ao seu irmão. Eu não gosto quando os pregadores fazem isso, mas se você olhar do seu lado, tem um filho de Deus aí. Quando você anda nas ruas, tem um filho de Deus lá. Quando você anda, em qualquer lugar que você for, na escola, no trabalho, ali tem um filho de Deus. Só que muitos deles ainda não sabem que são filho de Deus. Eu assisti uma ministração que falou sobre um filme que eu tinha assistido, e é um desenho que ele junta os vilões. E aí eles pegam o lobo, o tubarão, a aranha, serpente, tudo aquilo que representa o mal. E eles formam uma gangue ali e eles vão fazer um assalto. E nesse assalto eles estão descendo a escada e o lobo vai roubar a bolsa de uma velhinha. Só que nessa que ele foi roubar, ela ia cair, ele segurou a bolsa e salvou a vida dela. E aquilo impactou a vida dele. E a velhinha vira para ele com amor e fala: obrigado, você me salvou. E aquilo incomoda ele, porque a identidade dele, que ele tinha até ali, é que ele era mau. Mas ali foi mudado. E aí ele começa a agir estranho e os companheiros dele olham para ele e falam: meu, o que está acontecendo? Você está diferente. Aí ele falou: eu estou pensando. Você já pensou, ao invés da gente ser odiado, se a gente fosse amado? E aí eu comecei a refletir: quantos hoje se sente odiado? Quantos hoje anda nas ruas se sentindo indigno? Se sentindo machucado, ferido? E o Senhor nos trouxe uma nova identidade para que a gente pudesse ser luz. Para que a gente pudesse olhar para essas pessoas. E como Jesus na cruz olhou por o homem e falou assim: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Hoje a gente pode olhar para o nosso próximo e perdoar e falar: Senhor, perdoa eles, Senhor. Me usa para ser luz na vida dele. Me usa para levar o seu amor, para falar da sua palavra. Amém? Vou ler um resuminho que eu trouxe aqui. Hoje você se lembrou que o seu RG tem uma nova origem, filho de Deus. Não deixe ninguém te questionar isso. Saiba quem você é. Entregue sua vida para Jesus e viva para Ele. E entregue a sua vida para Jesus não significa que será só sofrimento. Não, a palavra nos diz que quando entregar a vida para Jesus, nós vamos viver uma vida abundante. Não há uma vida real sem Jesus Cristo. Em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos orar. Queria que os irmãos colocassem de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Tão preciosa, Senhor, tão rica, Senhor. Que as Tuas mãos venham ser sobre nossas vidas, Senhor, durante o dia de hoje, Senhor. E como o Léo ministrou aqui no começo, Senhor, que essa adoração, Senhor, não venha, Senhor, ficar só aqui, Pai, mas que possamos levá-la, ela, Senhor Jesus, no nosso carro, que possamos levar ela, Senhor Jesus, na nossa semana, no nosso trabalho, na escola, Senhor Jesus, em todos os momentos que tivermos, Senhor. Possamos carregar essa identidade de Cristo, Senhor, essa identidade que recebemos de Ti, Pai. Que possamos, Senhor, ser luz, Senhor. Não somos, Senhor Jesus, a luz, como João falou, Senhor, mas viemos testemunhar dela, Senhor, porque Jesus é a luz, Jesus é o caminho. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Amém. Queria estar passando... Emily. Oi, pessoal.
Então, a gente vai ter um momento agora com uma peça, a gente preparou junto com o Grupo Petra, que é de teatro. Então, quem quiser e gostar, pode me chamar que a gente vai inserir, vai ter mais peças durante o ano. E aí eu peço, quem quiser ir no banheiro ou beber água, faça isso agora, porque a gente vai usar aquele corredor ali. E os nossos atrizes e atores, eles são iniciantes, então eles precisam de silêncio e atenção. Então, se todo mundo puder colaborar, a gente agradece. Ah, podem se sentar.